Paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Josley e nós estamos tratando da carta aos Romanos e utilizando aí o livro do John Stott, que fala sobre a mensagem dos Romanos. Hoje nós vamos ver Romanos 2, versículos de 1 a 4, mas nós vamos apresentar o panorama de Romanos 2, de 1 a 16. Né? Nas próximas aulas a gente termina os demais versículos, mas inicialmente a gente vai estar falando de Romanos 2, de 1 a 4. Bom, quando a gente analisa Romanos 2, de 1 a 16, nós temos aqui a tese dos três primeiros capítulos. Bom, aí a gente vê que a tese é a seguinte: gentios e judeus são culpados diante de Deus. Judeus, porque eles receberam a revelação especial. Gentios receberam a revelação natural. Por isso, todos nós somos indesculpáveis perante Deus. Mesmo porque, se os judeus receberam a revelação especial e eles rejeitaram, ou eles rejeitam o amor de Deus, e eles são perante Deus indesculpáveis. Os gentios, eles também não podem se queixar porque eles receberam de Deus a revelação natural, conforme nós falamos na aula passada. Por isso, mediante isso, todas as pessoas são indesculpáveis perante Deus. No capítulo 1, nós falamos sobre os gentios. Já no capítulo 2, nós vamos agora analisar e falar sobre os judeus. Os gentios, eles eram idólatras, mas os judeus, por meio da sua autorretidão, se achavam perfeitos, eles estavam idolatrando a si mesmo. E a condenação de outros era o passatempo nacional do judeu. Trocando em miúdos isso aqui, eles gostavam muito de condenar, de julgar as outras pessoas, e isso se tornou para os judeus um passatempo. Passatempo, digamos de passagem, terrível. Os judeus, eles acreditavam que todos estavam destinados ao juízo, exceto eles mesmos. Então, eles se achavam, por ter recebido a revelação especial de Deus, eles se achavam intocáveis. E, na visão deles, todas as pessoas estavam destinadas ao juízo, menos, com exceção, os judeus. John Stott, afirma que Paulo quer tratar de todos os críticos moralistas. E quando a gente estuda o capítulo 2, a gente vê o apóstolo Paulo cuidando, tratando dessas pessoas que são críticos moralistas, que a sua moral está acima de todos. Paulo, ele combate a atitude de julgar o outro em vez de lamentar os próprios erros. Se pudéssemos dar uma olhada lá no Evangelho, Jesus Cristo mesmo já salientava e falava sobre isso. Por que a gente está julgando o outro lá, quanto que a gente tem uma vareta, um trem bem grande dentro do nosso olho lá? Primeiro ele manda a gente cuidar da gente para depois cuidar dos outros. Existe, por incrível que pareça, em cada um de nós, um fariseu dizendo assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, como se a gente pudesse ser melhor do que outras pessoas. E nós também somos como o irmão mais velho de Lucas 15, 25 a 32, o irmão do filho pródigo. Se você olhar aí no meu canal, no YouTube, tem uma breve palavra aí sobre um sermão que eu falei sobre o irmão do filho pródigo. Ele se achava melhor do que o irmão
né? Porque por sempre ter estado com o pai, sempre ter ficado junto com o pai, ele não abandonou o pai, né? Mas ele era realmente um crítico. Quando o filho volta, o irmão dele mais novo, o irmão dele volta, ele não aceita ele aceita aquilo com muita resistência, né? Ele condena o pai, ele fala que o pai nunca lhe deu, né, nenhum bezerro para poder festejar com ele. Então, a situação do filho, do irmão, do filho pródigo, ela é a pior que existe. Né? Ele é um crítico de si mesmo, um crítico dos outros, ele achava melhor do que o seu irmão porque ele permaneceu com o pai. Mas qual seria, então, a diferença entre os gentios e os judeus? Os gentios, eles praticam coisas erradas e aprovam os outros que as praticam. Essa é a questão dos gentios. Isso foi dito por Hernando Dias Lopes, dizendo que os gentios são mais coerentes que os judeus moralistas, porque pelo menos eles sabem que eles praticam as coisas erradas. Os judeus, eles praticam coisas erradas e condenam os outros que agem da mesma forma que eles. Veja bem a incoerência. Enquanto nós temos os gentios que praticam coisas erradas e sabem que pratica e ainda aprovam os outros que as praticam, já os judeus não, eles são um pouco diferentes, né? Eles praticam as coisas erradas, só que eles condenam os outros que agem da mesma forma. E a palavra para tudo isso aí é hipócritas. Hipócrita, meus irmãos. Nós, muitas vezes, agimos dessa forma e nos tornamos hipócritas. Por acharmos que somos evangélicos, que somos cristãos, nós somos melhor do que as pessoas que estão lá fora. Sêneca, tutor de Nero, diz assim, Sêneca ele viveu aqui 4 antes de Cristo até 65 depois de Cristo. O homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando na realidade não depende dele o viver muito, mas sim de Deus, né? Mas sim o viver, o que depende do ser humano é viver bem. Sêneca, ele exaltou as virtudes morais, ele denunciou a hipocrisia, ele pregou a igualdade, todos nós, perante Deus somos iguais, uma autoavaliação diária para ver realmente, né, se nós temos alguma coisa que realmente nos torna bom. Então, fazer uma autoavaliação de si mesmo. Ele ridicularizava a idolatria, que era muito comum naquela época. Ele era um guia moral, né? Interessante, né? Que ele era um guia moral. Bom, qual os 4 perigos aos críticos moralistas? Vejamos. São 4, né? Primeiro, você julga o outro. Isso é um perigo da projeção. Segundo, você pratica o que o outro faz. Terceiro, você condena assim a você mesmo, porque se você está julgando o outro, você está condenando a si mesmo. Esse papel não é seu, é de Deus. Sigmund Freud chama isso de projeção. Nós projetamos nas outras pessoas aquilo que nós somos. Bom, então, perigo da projeção, capítulo 2, versículos 1, 2. O perigo da miopia espiritual, nós enxergamos bem de longe e nós enxergamos mal de perto. Enxergamos bem as culpas dos outros e enxergamos muito mal as nossas culpas. O terceiro, 4º perigo aos críticos moralistas, o perigo da falsa segurança. Além de julgar e condenar, acreditam que não serão julgados nem condenados por Deus.
E o quarto, o perigo da falsa interpretação teológica. Isso a gente vai detalhar um pouquinho quando a gente verificar os versículos de 1 a 4. Acreditam que a bondade de Deus é uma licença para pecar e não como um chamado ao arrependimento. Então vamos lá. Dentro de Romanos 2, 1 a 4, tem algumas coisinhas que diz que são importantes para a gente poder verificar, mas de Romanos 2, 1 a 4 fala que o juízo ele é inevitável. Paulo, ele põe à mostra nesses versículos uma estranha fraqueza humana, a tendência que nós temos de criticar todo mundo, à exceção de nós mesmos, como se nós fôssemos perfeitos, e nós não somos. Nós temos erros e nós temos defeito como todas as outras pessoas. Pode ser que eu não tenha o mesmo defeito, o mesmo erro, não pratico o mesmo erro que a outra pessoa, mas eu pratico outras coisas. E por praticar essas outras coisas, eu não sou melhor do que a outra pessoa. Só lembrando, meus irmãos, que diante de Deus não existe, né, pecado, pecadinho, pecadão, né? Para Deus tudo é pecado. Quando você desobedece a Deus, né, o pecado está no mesmo nível. A consequência desse pecado é que ela é diferenciada, mesmo porque nós temos leis, né, que regem os nossos países, nós temos uma lei moral, nós temos uma lei civil e tudo isso faz com que parece que um pecado é maior do que o outro. Mas, na verdade, para Deus tudo é pecado. Desobedecer a Deus é pecado. Nós, geralmente, somos tão intransigentes ao julgar os outros, quanto condescendentes em relação às nossas próprias falhas. É muito fácil julgar, mas quando é nós mesmos, nós nos tornamos condescendentes com as nossas falhas. Aí nós aceitamos, mas quando são as outras pessoas, nós não aceitamos. Nós achamos um absurdo. Nós ficamos também extremamente indignados com relação à conduta desprezível dos outros. Assim, quando se trata de nós, a mesma conduta não parece ser tão séria. Veja bem, tanto que nós somos hipócritas. Nós chegamos a experimentar um prazer vicário. Isso para nós parece que é algo que faz parte da queda, com o pecado adentrou dentro do ser humano, parece que ele tem prazer em condenar os outros, as mesmas falhas que perdoamos em nós mesmos. Nós temos essas falhas, nós perdoamos a nós mesmos, mas quando essas falhas ocorrem no meu vizinho, numa outra pessoa, num parente meu, numa pessoa que está lá fora, aí eu tenho um prazer vicário de condenar. Eu já não tenho facilidade de perdoar. Essa estratégia nos permite reter simultaneamente o nosso pecado e também a nossa autoestima. Paulo, argumentando dessa forma, diz que nós nos tornamos diante de Deus indesculpáveis e nos expomos ao seu juízo. Pois se a nossa capacidade crítica ela é tão desenvolvida a ponto de nos tornarmos especialistas em avaliar a moral dos outros, veja bem, nós dificilmente poderemos alegar ignorância em assuntos morais quando se tratar de nós mesmos. Isso perante nós e Deus. Se nós somos tão bons, temos uma capacidade tão crítica e tão desenvolvida para poder criticar, julgar as outras pessoas, aí a contrapartida é o seguinte: nós dificilmente poderemos alegar perante Deus ignorância em assuntos morais que nós somos mestre neles, em julgar as outras pessoas. Paulo diz que você que julga os outros está condenando a si mesmo naquilo que você julga. Você que julga pratica as mesmas coisas. Aí ele diz assim: pois nós sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade, conforme a palavra de Deus. Segundo, como então podemos supor, aí entre parênteses, nós que sendo meros seres humanos, fazermos
o papel de Deus e julgamos os outros por fazer aquilo que nós fazemos? E um terceiro, com isso, não se está dizendo que devemos deixar de usar nossas faculdades críticas. Lógico que você vai poder utilizá-las. Nem abrir mão de qualquer possibilidade crítica ou reprovação aos outros, para ser isto ilegítimo. É antes, meus irmãos, uma proibição de nós julgarmos as outras pessoas, porque se nós julgarmos, nós tomamos o papel de Deus. Às vezes, numa tentativa inútil de escapar do inescapável, ou seja, do juízo de Deus, nos refugiamos em algum argumento teológico. E a grande verdade, você há de concordar comigo, que a teologia, ela tanto pode ser usada para o bem quanto para o mal. Nela eu defendo várias heresias e nela eu realmente defendo com poder, com graça, a palavra de Deus, eu defendo a verdade. Então eu posso tanto fazer com que a teologia ela ceda aos meus desejos ou ceda aos desejos de Deus. Nesses casos, nós apelamos para o caráter de Deus, especialmente para as riquezas de sua bondade. Deus é bom, Deus não vai condenar ninguém, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, pela tolerância, pela paciência de Deus. Isso nós encontramos no versículo 4a, parte A. Nós queremos crer que Deus, ele é bom e demasiadamente longânimo para castigar quem quer que seja e que, portanto, nós podemos pecar e permanecermos impunes. Isso é um engano, isso é um equívoco terrível, meus irmãos. E no versículo 4, parte B, diz que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Esse é o objetivo de Deus, levar as pessoas a se arrependerem, a se entregarem, a crer realmente que elas são pecadoras e precisam, carecem da glória de Deus. Então a misericórdia de Deus existe para nos proporcionar um espaço no qual possamos nos arrepender, não para darmos uma desculpa para podermos pecar. Amém? Bom, nós estamos terminando aí Romanos 2, versículos de 1 a 4. Nas próximas aulas a gente termina aí o capítulo 2. Nós estamos, conforme eu falei no início da aula, utilizando a bibliografia de John Stott, o livro A Mensagem de Romanos, um ótimo livro para você poder adquirir. Quem vos falou foi o pastor Jusley. Eu sou professor do seminário, do CEID, da Igreja de Deus do Brasil. Eu também estou fazendo mestrado em ministério e gostaria, meus irmãos, que você que está me ouvindo divulgasse esse material. Nós já falamos de homilética, nós temos 14 aulas lá no meu canal, você vai encontrar 14 aulas. E agora nós estamos falando cartas aos Romanos, e depois que eu terminar a carta aos Romanos, eu tenho uma surpresa aí para você. Você que é estudante de teologia, você vai gostar das próximas aulas que nós iremos preparar aí depois que nós terminarmos a carta aos Romanos. Por isso eu te peço, você entra no meu canal lá no YouTube e se inscreva. É só você colocar Pastor Jusley Gama lá, vai aparecer meus vídeos. Você clica num vídeo lá e põe assim, se inscrever. Clicou lá, está escrito. Tá? Me ajudem aí. Fiquem com Deus, que Deus nos permita uma nova oportunidade, que possamos realmente dedicar a nossa vida ao Senhor.